Oi, seus lindos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um dia de Sexta Sinistra. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim trazer para vocês lugares mal assombrados aqui no Brasil. Mais especificamente edifícios aí que tem a fama de ser mal assombrados. Uns são conhecidos, outros nem tanto. Então eu fiz uma pesquisa aí e trouxe os 3 principais aí que eu achei bastante interessante aqui trazer para vocês. E já vou pedindo para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também e compartilhe esse vídeo se você gostar também, e compartilha a sua história de terror, a sua história sinistra. E vamos começar! E o primeiro edifício é o Martinelli. Ele foi inaugurado em 1929 pelo italiano Giuseppe e foi o primeiro arranha-céu em São Paulo. Ele era super luxuoso, tinha um cinema e um bar bem frequentado pela elite da cidade. Mas com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o Brasil declara guerra ao eixo e confisca todos os bens do italiano, inclusive o prédio ele passa a ser de domínio público. E a guerra chega ao fim, o conflito, e o edifício é rebatizado de Edifício América e se torna uma opção de moradia mais barata. Outras fontes, porém, dizem que o prédio foi invadido por pessoas que procuravam ali onde morar, e o luxuoso edifício Martinelli passa a ser conhecido como o grande cortiço de favela vertical, tornando-se aí cenário de tráfico de drogas, prostituição e clínicas clandestinas de aborto. E é aí que as histórias trágicas e assombrosas começam. E o primeiro caso conhecido foi de Neide, uma moça que foi encontrada em estado deplorável, o rosto deformado, numerosas fraturas expostas e o antebraço direito desligado do tronco. E quem avistou o corpo dessa moça, os que estavam ali ao lado, encontra o corpo de Neide jogado, ela foi jogada de algum andar do prédio e chamam a polícia. Mas esse não vai ser o primeiro incidente desse tipo no prédio Martinelli. O incidente envolvendo a morte trágica também no Martinelli foi de Davidson. Ele foi assediado e estrangulado e jogado no fosso em 1947 por um assassino apelidado de Meia-Noite. Em 1972, uma menina de 17 anos chamada Rosa Santos foi encontrada pelo funcionário de um banco vizinho ao Martinelli, que fazia hora extra, quando ouviu um grande barulho da janela do segundo andar. Ele viu a moça estatelada do térreo do prédio. Como eu falei para vocês, todos esses casos, esses 3 foram bem parecidos, todos foram jogados de algum andar do prédio, todos eles tendo uma morte ali trágica, e em todos esses casos ninguém foi preso, todos os casos foram arquivados. Eu falei para vocês, as mortes foram bem parecidas, todos eles foram jogados de algum andar do prédio, as mortes foram bastante violentas. Tinham ali os legistas, no caso da Neide que eu li, eles ainda tentaram investigar novamente, mas não se achou nenhum culpado. Da Rosa dos Santos também não se achou, apesar de testemunha ter visto ela ali rondando, indo ao baile ali no Martinelli, mas não se achou culpado para a morte dela. E do Davidson, teve esse assassino, procurei alguma coisa, mas não encontrei nada sobre esse assassino, apelidado de Meia-Noite. Infelizmente disseram que o Davidson fazia parte de orgias, essas coisas, mas era um garoto de 14 anos que infelizmente perdeu a vida, e infelizmente a família não teve justiça, Nenhuma dessas 3 mortes teve justiça até hoje. O edifício pode ser visitado hoje em dia, mas algumas partes, como o elevador, onde o acesso é proibido devido aos casos de atrocidade enterrados em seu fosso. Lá jogava todo o lixo da época da invasão. Foram encontrados fetos, animais mortos, cadáveres, tudo ali. Dos seus 30 andares, os últimos 4 estão fechados e vazios, ressaltando ali o aspecto tenebroso da visita. Os 15 cômodos percebidos ao olhar para o alto do mirante serão possivelmente revitalizados, mas por enquanto permanece fechado. E se você se interessou, como eu já falei, você pode dar uma visita ao prédio para conhecê-lo. Se você for, não esquece de gravar e mandar aqui pra gente, tá certo? Que a gente quer saber aí histórias de pessoas que visitaram esses edifícios. Então comenta aqui embaixo se você já foi
em algum desses. Se você já foi no Martinelli, comenta aqui embaixo algum caso, você percebeu alguma coisa, se a energia lá é pesada. Eu moro muito longe de São Paulo, né? Esses dois primeiros que eu vou falar, esses prédios ficam em São Paulo, eu fico em Curitiba, então não tem como eu ir por agora, mas com certeza quando eu for fazer uma visita em São Paulo eu quero ir nesses lugares, porque apesar da história trágica, né, o Martinelli foi um dos primeiros arranha-céus de São Paulo, então tem uma história, né, por trás disso tudo. Então eu acho incrível visitar lugares históricos, né? Mas se você tem alguma história, deixa aqui nos comentários. O prédio dispensa apresentações. Infelizmente, o Joelma ficou conhecido pelo seu trágico incêndio que acabou matando mais de 180 pessoas e deixando outras 300 feridas. E como se trata de uma fatal tragédia, muitos rumores e histórias cercam o Joelma. Mas uma não muito conhecida é das 13 almas, que eu vou contar para vocês agora. E a história é que 3 pessoas conseguiram, em meio às chamas e à fumaça, chegar até um dos elevadores que ainda funcionava e usá-lo. A maioria deles já estava quase entrando em colapso por estarem desidratados e por terem inalado muita fumaça. A esperança dos 3 era conseguir chegar aos andares de baixo, onde o fogo não estaria tão forte. Porém, o elevador, embora não tenha desabado, ficou pendurado. Quando perceberam que não tinha mais saída e que provavelmente ninguém conseguiria ajudá-los pela força das chamas, os 3 decidiram por se abraçarem como um último gesto de suas vidas. Mas as histórias e relatos sobre ouvirem gritos de socorro não ficou apenas no prédio, mas no cemitério onde essas 13 vítimas foram enterradas. Em 2005, até então zelador do local, Luiz Nunes, relatou que em um momento de desespero, em meio aos barulhos, decidiu pegar seu regador e derramar o que tinha dentro em cima das 13 sepulturas. E de acordo com ele, na mesma entrevista, a ação deu certo e acalmou a situação. Após o relato, começou o costume de deixar um copo de água nos túmulos das vítimas. E essa tragédia do Joelma fica apenas atrás do ataque das Torres Gêmeas, né? Pessoas infelizmente morreram, não só pela fumaça, né? Não só queimados, mas também morreram porque se jogavam no prédio, assim como tem vídeos das pessoas se jogando das Torres Gêmeas tentando se salvar. No Joelma aconteceu a mesma coisa. E o terreno ali, o pessoal diz, né, que aquele terreno onde o Joelma foi construído é um terreno amaldiçoado, porque antes do Joelma ser construído, um professor de química morava naquele local. E esse professor acabou matando a mãe e a irmã dele e fez um poço e jogou os corpos lá. Os corpos das duas, né? E a vizinhança escutou, né, os tiros, chamou a polícia foi investigar, encontrou o poço, e quando a polícia encontrou o poço, ele tirou a própria vida. Então as pessoas acreditam que aquele terreno é um terreno amaldiçoado. E antes do Joelma sofrer esse incêndio, 2 anos antes, outro prédio já tinha sofrido um incêndio também, de um pouquinho, né, menor, de porte menor, mas sofreu ali naquele mesmo lugar. E 2 anos depois o Joelma teve esse incêndio trágico que matou tanta gente. E se você se interessou pelo Joelma, tem livro e tem filme também baseado nas escrituras do Chico Xavier, que ele entra em contato ali com a vítima do Joelma e ela relata o que aconteceu. Então, se você se interessou, vou deixar todos os links aqui embaixo. Todas as fontes, gente, estão aqui embaixo, tá? Se você se interessou mais. Aqui eu dou um resumo bem por cima, pra gente saber dessas histórias e pra saber o que a gente acha, pra gente trocar opinião, tá certo? Mas todos os links estão aqui na descrição. Próximo e último edifício mal assombrado fica lá em Curitiba e ele se chama Maison Blanche. É em francês. Em alguns lugares da França significa uma mansão mal assombrada, né? E fica aí, né, meio sugestivo. E o prédio fica localizado a poucos metros da Boca Maldita, no centro de Curitiba. O edifício Maison Blanche foi construído em meados da década de 40, no local onde antes funcionava o Cine Curitiba. E a primeira tragédia dessa história envolve o cinema, pois foi dentro dele que uma mulher foi esfaqueada pelo marido, pois ela estaria com a amante no cinema, e diz que o espírito dela está preso lá, e depois o cinema foi destruído
Tudo aí é meio sinistro, né? Primeiro, o local que se encontra, né, esse Maison Blanche, chamado Boca Maldita. Maison Blanche significa a mansão mal assombrada em alguns lugares da França. E há relatos só de testemunhas, mas não há relatos nem fotos de que esse Cine Curitiba existiu mesmo, mas muita gente fala, todas as fontes que eu olhei falavam que antes tinha esse Cine Curitiba. Não há fotos da época, apenas do Maison Blanche depois que ele foi construído, né? E falam dessa história que infelizmente essa moça foi morta, né, dentro do Cine Curitiba. História igualmente trágica fala sobre um homem que fez um seguro no nome da esposa e um tempo depois levou ela para passar as férias em São José dos Pinhais. Porém, quem levaria ele seria um motorista que a mulher nunca viu na vida, e no meio da estrada o homem para o carro, atira contra a mulher, ela falece na hora e o marido, que tinha uma arma escondida, atira contra o motorista. Mas tudo não passou de um plano do homem para ficar com a posse do seguro, que era de um valor altíssimo. Então, esse homem ele morava no Maison Blanche, pelo que eu pesquisei, e ele faz essa posse no nome da esposa, né? Só que ele faz no nome da esposa pensando, né, em já ficar com dinheiro, infelizmente. E aí ele leva ela, né, o que a gente chama aqui o cheiro do queijo, né? Infelizmente acaba matando a própria esposa, né, para ficar com o dinheiro, mas a polícia descobre que foi tudo um plano dele, que foi tudo armado, e nunca mais viu esse homem no Maison Blanche, né? Infelizmente, todas as histórias de lugares mal assombrados assim é recheado de histórias trágicas, né? Infelizmente não tem uma história que não seja trágica. A mais recente do Maison Blanche é de uma mulher de 41 anos que jogou a própria filha de 8 meses no sexto andar do edifício. Testemunha diz que ela sofria de transtorno psicológico e via fantasma no prédio. E olhando as pesquisas, né, ali, teve um rapaz que comentou em um post que uma tia dele comprou um apartamento nesse prédio, no Maison Blanche, e era ideal para ela, já que o apartamento tinha uma sala, um quarto bem grande, uma cozinha, um banheiro, e era um local ideal para uma mulher solteira. Porém, o apartamento foi comprado por um preço muito barato, pois anteriormente ele pertenceu a um homem, e este homem deu de presente o apartamento para a sua amante. E algum tempo depois, ambos morreram no banheiro devido a um vazamento de gás. E depois que a tia desse rapaz comprou o apartamento, ela passou muito mal no mesmo banheiro, teve AVC e faleceu poucos dias depois. Então esse prédio aí, né, o Maison Blanche, é recheado de histórias tristes, histórias trágicas, histórias mal assombradas, né? E normalmente é o que a gente vê, né, que esses lugares onde o preço está muito barato, as pessoas acabam vendendo. E se você já visitou o Maison Blanche, se você é de Curitiba e já visitou esse prédio, deixa seu comentário aqui embaixo também, que eu quero saber se você tem alguma história por lá, se você tem mais histórias aí, deixa aqui nos comentários pra gente trocar, pra gente conversar, tá bom? Esses foram alguns prédios que eu encontrei aqui pelo Brasil. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais, deixa o like que ajuda muito aqui no canal e se inscreve também. E como eu disse no começo do vídeo, compartilha que ajuda também bastante esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!